Irmão, nós temos tentado dar uma continuidade aqui de alguma forma. Eu já falei várias vezes isso, que eu tenho esse entendimento de que a gente tentar sempre dar uma continuidade. Não que isso, pregar mensagens aleatórias também não é errado, tá bom? Mas se dependesse de mim, eu tentaria, de alguma forma, sempre dar uma continuidade. Começar em Gênesis, terminar... Eu ia demorar 20 anos para pregar a Bíblia, né? Mas tentar sempre dar uma continuidade, eu acho legal, porque a gente dá uma sequência. É bom para você, eu espero que seja bom para vocês, porque vocês vão dando uma sequência. Eu vejo alguns irmãos que fazem até algumas anotaçõezinhas, e é até legal. Mas com certeza é bom para mim, né? Porque eu dou uma sequência e vou dentro de um assunto, eu fico respirando aquele assunto, eu prego para mim lá no trabalho, dirigindo e em casa. E isso é muito legal, que eu consigo dar uma continuidade, e espero que seja também de bom proveito para os irmãos. Aqui nós no início do ano, eu me lembro, vou tentar aqui lembrar, vamos lá. Começamos com o famoso Sermão da Montanha, e ministramos ele muito tempo, né? Porque é o maior sermão que Jesus Cristo trouxe aqui na terra, e demoramos muitos meses, né? Depois trouxemos mensagens sobre a importância de se pregar o Evangelho. Primeiro no Sermão da Montanha, tentando trazer a ideia de que se você quer ser súdito desse reino, está ali as regras não, né? Não vamos colocar como regra, para que não confunda com legalismo, mas estão ali, né, as diretrizes que o Senhor Jesus trouxe para que você faça parte do reino de Deus. Bem-aventurados, mansos, humildes, e tudo aquilo que a gente ministrou e aprendeu juntos aqui em nome de Jesus. Depois ministramos sobre a importância de levar a palavra de Deus. Eu lembro que eu ministrei num dia só sobre a parábola do filho pródigo, das dracmas, acho que da ovelha perdida, e fomos nessa toada. Depois falamos de salvação, como eu falei do reino e depois do evangelho, da importância de se pregar o evangelho. Nós começamos a falar da salvação, porque o evangelho é pregado para quê? Para que a gente seja salvo, né? Nós estamos em busca do quê? Da salvação. E eu me lembro também que nós pegamos alguns cultos para falar sobre salvação. Falamos primeiro que a salvação não é pela obra, né? Mas eu me lembro de uma frase que num dos estudos que eu fiz, que um professor falou: você não é salvo pela obra, mas também não vai ser salvo sem ela, né? Ou seja, a tua obra vai refletir o tipo de crente que você é, né? Então, mas a obra em si, ela não vai te salvar. Eu acho que ficou bem claro, a gente falou muito sobre isso. E depois falamos que a salvação é pela graça, né? Não é pela obra, para que a gente não se glorie, mas é pela graça. Ou seja, Jesus foi lá e morreu e fez esse favor. Não é que a gente merecia, mas ele foi lá e fez esse favor, fazendo um sacrifício. E falamos sobre salvação. E depois de salvação, nós entramos sobre um outro ponto importante da salvação, que pouco se fala. A gente fala muito de dançar no Espírito, unção de Espírito, fogo do Espírito. Hoje mesmo cantamos um hino que estava falando sobre batismo do Espírito, fogo do Espírito, mas pouco a gente vê falar sobre o selo, o que realmente o Espírito Santo. Antes de tudo isso, o primeiro entendimento que você tem que ter sobre o Espírito Santo é que ele é o selo, ele é o penhor, né? O que é um selo? É uma marca registrada, é um carimbo, né? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vem sobre o nosso espírito, e lá no teu espírito, ele começa a falar no teu espírito que você é filho de Deus. Então você não se torna filho de Deus porque você é bonzinho, porque para de ouvir funk, porque para de falar palavrão. Você se torna filho de Deus, você começa a sentir isso, porque o Espírito Santo, ele vem e começa a ministrar no teu espírito que você é filho de Deus por adoção. Que nós não fomos filho de Deus, mas ele veio e nos adotou, o que transforma isso num amor maior ainda, né? Geralmente uma criança adotada, não sei se tem alguém aqui na igreja nessa situação, né? Ou que adotou, ou que foi adotado, não sei, mas talvez uma pessoa adotada é uma pessoa que o futuro era incerto. Deus foi lá e mudou o nosso futuro, falou: ó, eu vou te adotar, você vai ser salvo, eu vou mudar a trajetória da tua vida. E isso foi feito através do Espírito Santo. Ou seja, Wellington, Deus planejou, Jesus executou esse plano, e hoje o Espírito Santo, fechando essa trindade, ele age na nossa vida, nos trazendo essa ideia e sempre essa percepção de que somos salvos, não porque merecemos, mas somos salvos. É o carimbo, é o penhor. O que é um penhor? É algo que você pega um dinheiro lá, e para garantir que você vai pagar, você deixa algo penhorado. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia que você um dia vai ser salvo em Cristo Jesus. Eu acho que ficou bem entendido
até aqui. Hoje nós vamos, depois de alguns outros cultos, nós começamos a falar, então, primeiro tentando entender o que é o Espírito Santo, né? Porque há muita confusão, né? Na reforma protestante esse assunto ficou meio de lado, mas em torno de uns 100 anos para cá, houve aí um avivamento. Na verdade o Brasil gosta muito de avivamento, congresso, né? Depois, se der tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Mas houve um avivamento pentecostal, usando a palavra Pentecoste. Começou-se um avivamento, começou-se a prestar atenção mais sobre a questão do Espírito Santo. Quem é Ele? Como é que Ele age? Como é que eu sinto? Será que Ele está aqui hoje? Será que Ele não está? E aí houve muita confusão. Há ainda muita confusão em relação ao entendimento do que o Espírito Santo é e o que Ele pode fazer. E eu me lembro que as primeiras mensagens foi baseada, eu trouxe lá o dia de Pentecostes. Então a gente tem falado sobre isso. Eu me lembro que eu falei no dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e as pessoas se preocupam muito com principalmente o tipo de língua. Mas lembra que eu falei que muitas vezes a gente perde a essência da importância, porque naquele dia se unificou, a igreja só era Israel, mas na descida do Espírito Santo, o Evangelho se unificou, se expandiu. A palavra de Deus diz que todo mundo começou a entender o quê? As grandezas de Deus. Pouco depois, 3.000 almas se arrependeu. Pouco depois, 5.000 almas se arrependeu. E o Evangelho começou a se expandir na descida do Espírito Santo, no dia do Pentecoste. Então vamos aprofundar um pouco mais no tema. Nós aprendemos que o Espírito Santo desceu no dia do Pentecoste, 40 dias, 50 dias depois da morte de Cristo. Enfim, nós aprendemos a festa de Pentecoste. A gente sabe que é a festa da colheita. Mas o Espírito Santo se manifestou para que unificasse o Evangelho e ele fosse expandido a todas as nações, aonde todo mundo começou a entender. Os romanos falaram: você não está entendendo, né? Porque eles estão falando na minha língua. Aí o da Capadócia: não, eu estou entendendo. Eu estou entendendo, né? Aí Tiro: não, você não vai. Não, eu estou entendendo. Ou seja, naquele momento, as grandezas de Deus foram manifestas a toda a humanidade. E todos começaram a entender e começaram a seguir o Evangelho. A igreja só era Israel. Hoje a igreja são todos aqueles que crê, que acredita, que crê no Senhor e na sua palavra, como está escrito em Efésios capítulo 1, onde ele fala, capítulo 2, onde ele fala: olha, aquele que crê em Jesus e crê na sua palavra, recebe o Espírito Santo. Hoje você vai abrir sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, o versículo, vamos pegar do 18 em diante. Nós vamos ler só o 18, o 19, o 20 e o 21 por enquanto, tá bom? 18, 19, 20 e 21. São 4 versículos, são 4 pessoas que vão ler aí, cada um lê um versículo. Não vou nem ler. Cada irmão ou irmã vai fazer a leitura de um versículo, tá bom? Em nome de Jesus. Pode começar. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixe que estiver começando. Muito bem, peraí, vamos voltar um pouquinho. Quem tem outra tradução diferente da Vitória? Não se embriaguem com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Tem alguém com a tradução diferente? Bem, a desgraça, né? Esse texto já foi bem. Leia aí, Wellington. Esse que eu estava procurando, contenda. Pensei, não tem essa tradução, contenda, isso mesmo. Mas tá bom, todos depois a gente explica melhor isso aí. Vamos lá, 18, 19. Falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor, dando sempre graça por tudo que nosso Deus faz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Uns aos outros com temor de Deus. Vamos fazer o seguinte, eu gostaria para você gravar, nós vamos ler esse versículo junto, tá bom? Eu vou contar até 1000, para você esperar, o 21. Vou contar até 1000, quer dizer, vai demorar, vai ter tempo para vocês pensar, respirar e contar. Vocês já pegaram minhas... Não dá nem para pegar vocês mais, né? 1, 2, 1000, vamos lá. Uns aos outros
Pode ser de novo, vamos lá. 1000. Ó, olha, eu não gosto de fazer isso, né? Sempre que eu tenho uns pegadores, olha pro irmão que está do seu lado, né? Mas dá uma olhada agora, dá uma chacoalhada, fala assim, você entendeu? É. Principalmente para quem é casal aí. Olha para ele. Você entendeu? Fala assim. Não, você não. Sujeitai-vos uns aos outros. Eita Deus. Nós cantamos um hino aí falando de fogo, né? De espírito. Mas nós vamos aprender aí o que é ser pleno ou cheio ou embriagado pelo Espírito Santo de Deus. Baixe tua cabeça, feche teu olhos. Pai, em nome de Jesus, a gente ora a Ti mais uma vez e espero, Senhor, que o Senhor venha de alguma forma que a gente não venha atrapalhar ou questionar ou criar atrito, mas sim tentando trazer sempre a Tua palavra da melhor forma possível, para que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um, que a gente saia aqui entendendo a importância de sermos cheios do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Já temos falado tanto sobre esse tema, na quarta-feira também se pregou sobre isso, e nós vamos tentar hoje dar uma explanação sobre a questão de sermos cheios. Nos ajuda a ser pleno, completo, cheios do Teu Espírito, Pai, e nos ensina isso nessa manhã, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, Jesus, e graças a Deus. Primeira coisa que eu queria é traçar um contexto aqui do texto. Se você voltar um pouquinho atrás aí no livro de Efésios, se você não fechou a Bíblia ainda, você vai ver que na minha Bíblia aqui, nessa Bíblia que a Leide me presenteou, deixa eu ver se tem um subtítulo aqui, acho que nessa não tem. Vivendo como filhos na luz. Houve entre o versículo 16 e o versículo 17 do capítulo 4, há uma mudança de assunto não, ele coloca aqui esse título, um subtítulo, né? Onde ele faz onde o apóstolo Paulo dá várias orientações sobre uma mudança de vida para aquele que se torna cristão, uma mudança de vida. Ele fala assim, não minta mais, vamos trabalhar, dá várias mudanças. No versículo 29, por exemplo, do capítulo 4, ele fala assim, não entristeçais o Espírito Santo. É isso mesmo? Eu nem estou aqui, ó. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né? Ou seja, está só trazendo um contexto, tanto antes quanto depois. Você vai ver que o apóstolo Paulo tenta ensinar, olha, vocês agora são cristãos, precisa de uma mudança de vida. Ele vai ensinando várias, depois de dar uma lidinha em casa, fala, não minta mais, não faça isso errado, olha, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, para que você não entristeça o Espírito Santo. Aí no versículo 18 ele fala, olha, não vos embriagueis com vinho, só estáis contentes, mas enchei-vos do Espírito, olha, se sujeitai uns aos outros. Ele continua dizendo, só para trazer um pouco de contexto daquilo que o apóstolo Paulo está tentando ensinar sobre a questão de ser cheio. Ou seja, o ser cheio de Espírito é para aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que recebeu a Cristo e quer viver numa vida regenerada, uma vida transformada em nome de Jesus, para a glória de Deus. Agora, pegando um pouco mais no texto, o que é ser cheio do Espírito? Antes de eu tentar responder essa pergunta, que é uma pergunta muito difícil, não era para ser difícil, mas acaba sendo difícil por tanta confusão. Eu primeiro preciso entender, eu já entendi que o Espírito Santo desceu lá no dia, que dia que foi? Pentecostes. Então naquele dia nós entendemos e aprendemos que o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes. Mas o que é o Espírito Santo? Isso é uma dúvida que paira e que cada vez, parece que quanto mais a gente tenta explicar, mais fica confuso. E nós precisamos entender. Para que você busque a plenitude do Espírito, você primeiro precisa entender quem é ou o que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não é já posso adiantar algumas coisas aqui para você. O Espírito Santo não é um vento, não é um gás, não é uma energia. Eu estou falando porque tem muitas metáforas na Bíblia que às vezes acaba trazendo esse entendimento, né? Enchei-vos do Espírito. No dia do Pentecostes, né? Um vento veemente, né? Surgiu naquele espaço. A palavra Espírito no grego, eu traduzo para o grego porque o Novo Testamento
ele foi escrito no grego, que era a língua. O grego era como se fosse o inglês hoje aqui, para dar um exemplo, né? Então era a língua da época. E por isso que o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Então toda vez que você tiver dúvida em alguma palavra, você pode buscar a interpretação no grego, que talvez vai te orientar, ou talvez vai deixar você mais confuso, eu não sei. Mas se você buscar a própria palavra, eu busquei a palavra espírito no grego, significa vento mesmo, tem uma ideia de vento. Então, por causa dessas metáforas, Clara, a gente começa a pensar que o espírito é um gás, que o espírito é um vento. A gente vê pregador soprando, receba a unção. E a gente começa a perceber isso. O Espírito Santo não é um vento, não é um gás, não é uma energia que a gente interrompe, né? Ligou, né? Sair lá fora, começa a falar palavrão, brigo com a mulher, chuto o cachorro, brigo com a professora na escola, xingo o chefe, falo mal do chefe fora, brigo com o vizinho, aí chego na igreja, liguei o botão do Espírito Santo, oh glória, cheguei aqui, estou cheio do Espírito. O Espírito não é energia que liga e desliga, não é um poder. Não é um poder, ele não é algo que veio para deixar você ou eu super poderoso. Chegou aqui o super pastor Cleiton, você recebia a unção, recebia o poder. Agora o super Cleiton vai fazer aqui uma super oração, e você precisa trazer o seu nome num papelzinho, porque o super pastor Cleiton, que recebeu esse super poder, vai orar por você. E tem que ser eu, não pode ser outro, tem que ser na minha igreja. Eu vou pegar esse nome seu, vou lá no monte, vou fazer a oração, porque eu tenho esse super poder. Crente ou pastor não é herói da Marvel. Sabe o incrível Hulk que teve um acidente lá no laboratório, ele se transformou lá no incrível Hulk? Sabe o Homem-Aranha que foi picado por uma aranha e ele se transformou no Homem-Aranha? O Espírito Santo não pica ninguém, não morde ninguém. Você não é mordido, fui picado, fui mordido pelo Espírito Santo, agora tem um super poder. Não! Super poderoso. Se ele não é nada disso, o que ele é então? Não, vocês ficaram com medo aí de falar. Como assim uma pessoa? Vocês veem ele? Eu estou vendo aqui a Ruth. Bonita, os cabelos aqui ondulados, os lisinhos. Estou vendo aqui. Alguém está vendo o Espírito Santo aí? Ele é uma pessoa. Como é que você me prova isso, pastor? Nós acabamos de ler. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas toda que for boa para edificação, para que o quê? Não entristeça o Espírito Santo. Então, eu consigo entristecer esse púlpito aqui, irmão? Eu consigo? Se eu chutar ele, dar uns tapas nele, ele vai ficar triste comigo? Ele vai ficar bravo comigo? Não, o máximo que vai acontecer, vai quebrar. Agora o espírito, que é uma pessoa, como a Márcia falou, espiritual, você não vê. E o próprio a Bíblia fala, você não vê. Aliás, o mundo não vê, não conhece. Mas nós entenderíamos ou sentiríamos, porque ele habitaria em nós. Então ele é uma pessoa espiritual. Ele é uma pessoa, não é um gás, não é uma energia, não é uma luz, não é um vento. Ele é uma pessoa. Eu sei que a palavra trindade nem na Bíblia está, mas o conceito de trindade, talvez essa questão da trindade é o mais difícil, talvez, entender o papel do Espírito Santo. Porque a gente reconhece Deus como Pai, reconhece Jesus como Filho, mas o Espírito Santo fica difícil. Ele é uma pessoa espiritual. A palavra de Deus diz que ele tem ciúme, que você pode entristecer, então ele é uma pessoa. A palavra de Deus diz que ele habita, ele oraria por você, gemiria com gemidos inexprimíveis. Então ele é uma pessoa espiritual. Temos 3 tipos de espírito: o espírito maligno, o espírito humano e o Espírito Santo. Até aí tudo bem? Então ele é uma pessoa, não é uma energia, um gás, uma força que liga e desliga. Ele é uma pessoa. Vamos entender o texto? Vamos voltar lá a Efésios capítulo 5, se você fechou a sua Bíblia, ou se quiser acompanhar essa na Bíblia, pode deixar lá, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho. Veja que o apóstolo Paulo, ele tenta fazer uma analogia aqui com a questão da embriaguez, né?
E ele fala, quando ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, a ideia que me passa aqui é que ele está querendo falar de controle. Ou seja, quando uma pessoa, todo mundo já viu uma pessoa embriagada, ou talvez você foi essa pessoa embriagada. Então, quando uma pessoa está embriagada, ele está no controle. Ele é controlado naquele momento. Como é que funciona? Eu já li isso, eu não sou médico, mas eu já li essas coisas. Como é que funciona? O cara lá bebe uma dose. Aí essa dose vai para onde? Para o seu estômago. De repente o fígado ele começa a filtrar isso aí, né? Mas ele consegue fazer isso com uma dose, não com um engradado. O problema do ser humano, Laís, é que ele não sabe, não tem equilíbrio. O cara quer, em vez de tomar uma dose, ele quer tomar 300 cervejas, seja o que ele quiser tomar. Aí o que acontece, Rodrigo? O teu fígado, o nosso fígado, ele não vai conseguir. Ele consegue talvez com uma dose, mas com 2, com 10, não. Aí essa bebida ela vai para a corrente sanguínea, vai para o teu sistema nervoso e vai subir para onde? Para a cabeça, para o tico e para o teco lá. Você não sabe o tico e o teco que se comunica lá? Então, o que acontece com a bebida? Ela começa lá, invade o tico e o teco lá. E aí, o que ela faz? Ela age. Tanto que a pessoa, quando bebe, uma pessoa embriagada, às vezes ela pega o carro, mata uma família inteira. Ela medroso, fica valente. Era uma pessoa tímido, mas fica desinibido. Ou seja, ele vem nos seus neurônios, pega a dopamina. Por que uma pessoa se vicia na bebida? Porque vem cargas de dopamina e você sente aquele prazer, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Age nas nossas decisões, por isso que o cara consegue pegar um carro infeliz, meu Deus, consegue pegar um carro embriagado e atropelar uma família inteira. Porque naquele momento ele está sob o controle do álcool. Aí a questão aqui, é controle. O apóstolo Paulo aconselhou o seguinte, irmã Janete: em vez de se embriagar com vinho, quer se embriagar de alguma coisa, Clara? Se embriague do Espírito Santo. Busque o controle do Espírito Santo. A ideia é controle. Então, se você quer ser controlado sobre alguma coisa, não seja do álcool. Não tem nada a ver com o álcool, contra o vinho. A Bíblia é falado sobre se embriagar. O grande problema nosso é a falta de equilíbrio. Mas enchei-vos do Espírito. Preciso fazer um parênteses aqui. Isso às vezes tem pessoas que entendem isso e pegam assim, não, porque quando eu sou tomado pelo Espírito, eu não tenho controle. Errado. O Espírito Santo é diferente do álcool. Na verdade, a palavra embriagar é diferente de si. Encher é uma coisa, embriagar é outra. Embriagar é você tomar até o tampa, até derramar. O Espírito Santo, se tem uma coisa, irmão, que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo tem, é equilíbrio. Por que? De onde só tira isso, pastor? Fruto do Espírito, o último. Você é sóbrio, você é equilibrado. Não, porque eu fui tomado pelo Espírito de uma tal forma. E é por isso que a gente vê gente plantando bananeira, gente subindo na pilastra da igreja, gente fazendo a unção dominó, gente murchindo que nem vaca, atirando com metralhadora, rodando que nem peão. Porque não, eu fui tomado pelo Espírito. E tem gente que fala que nem se lembra. Irmão, quando a gente não se lembra, isso é possessão maligna. O diabo, quando se apodera, a pessoa pode não se lembrar. Agora o Espírito Santo, você, não, mas eu nem me lembro, porque eu fui tomado pelo Espírito. Irmão, é por isso que dá muita confusão. Quer ser cheio de alguma coisa? Procure ser cheio, então, do Espírito. Então, o Elton entendeu aí essa colocação? Ele está falando de controle. Quer ser controlado por alguma coisa? Seja controlado pelo Espírito. Ele continua. Vamos continuar, irmãos. Não vos embriagueis com vinho, que se leva a minha tradução é libertinagem, mas cheiro do Espírito. Tem uma questão sobre enchei-vos. Essa palavra enchei-vos, que significa controlado, ou de baixo, né? Aliás, quando se fala do Espírito Santo, é de você ter o controle, ou aliás, o Espírito Santo te controlar. Essa palavra enchei-vos, outra coisa, já estava esquecendo. Uma coisa que dá muita confusão. A plenitude do Espírito Santo, muita gente linka isso, vou usar uma expressão do dia, do momento, né? Muita gente linka a questão do ser cheio do Espírito Santo com o dom de línguas. Muita gente linka isso. Cuidado, irmãos.
A plenitude do Espírito Santo é diferente de você ter os dons do Espírito. E vou mais além. A igreja de Coríntios era cheia de dons, mas era uma igreja carnal, cheia de dons. Eu não sei, a gente pode chamar de dons ou de manifestações, mas era uma igreja carnal. Tinha lá briga, tinha lá imoralidade. E é uma igreja cheia de dons. A língua, que foi manifesta lá no dia de Pentecoste, no livro de Atos, você vai ver algumas manifestações, oravam e as pessoas realmente recebiam o Espírito Santo e falavam em línguas. Era uma coisa que acontecia muito, até porque, como o Evangelho precisava de se expandir, era preciso uma manifestação externa, para que as pessoas vissem. Então foi manifesto, oravam pelos gentios, os gentios lá recebiam o Espírito Santo e falavam em línguas. Pelos samaritanos, até os samaritanos, que pelos judeus era considerado uma raça mista. Eles não aceitavam, eles detestavam, eles odiavam os samaritanos. Foi lá, acho que na casa de Cornélio, orar, não, foi o gentil. Foi lá, orou, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Foi Paulo, né, que encontrou os discípulos de João Batista, acho que eles nem sabiam do dia do Pentecostes, foi lá, orou, porque também os hebreus, ou seja, a igreja até aquela hora, Vitória, era só Israel, mas com a descida do Espírito Santo, Rodrigo, a igreja se tornou a humanidade, todos aqueles que receberam Jesus, e por isso havia uma manifestação externa de línguas, mas a língua é um dom, está escrito lá em Coríntios, não significa plenitude, ou ser cheio. A língua é um dom, que o apóstolo Paulo depois regulou, falou, olha, irmãos, eu não tenho certeza, mas pode ser que eu fale sobre dons aqui, eu não sei se eu vou falar, não hoje, lógico, porque é um tema que para um culto público é muito difícil falar. Quem sabe eu consiga falar, mas num estudo bíblico a gente fica aqui amanhã, o dia inteiro, se vocês quiserem, mas quem sabe eu fale sobre dons, não vai dar para falar sobre todos, mas eu só estou dando essa palhinha, então não tem nada a ver o dom de língua com a plenitude do Espírito, você ser cheio do Espírito. O apóstolo Paulo regulou, olha, fala um, fala, depois um quer falar outro, depois fala outro, se tiver intérprete, se não tiver intérprete, você fica ali falando sua língua, né? Porque as pessoas, se eu começar a falar em línguas em holandês aqui, alguém sabe holandês aqui? Alguém sabe inglês? O verbo to be, vocês sabem pelo menos? Se eu começar yellow, blue, vocês vão entender? Então, não tem nada a ver com línguas, línguas é um dom. Ah, pastor, será que acredita? Fácil, se quiser falar em línguas, pode falar, desde que haja respeito, não interfira no culto, fale lá, glória, você seja, a palavra de Deus diz que não tiver intérprete, você que vai ser ali, edificado, isso, obrigado, você que vai ser edificado, mas não vai edificar ninguém, mas às vezes parece uma loucura, a pessoa passa lá na rua, pensa que nós estamos loucos aqui, e não é essa loucura que a Bíblia fala, não, a loucura é de você perdoar o teu inimigo, isso é loucura. Livro de Atos 2, tem lá a manifestação do Espírito, que é o dia de Pentecostes. Eu fiz uma anotação aqui, ó, Atos 8, onde os samaritanos receberam a oração, falar em línguas. Atos 10, a conversão na casa de Cornélio, onde os gentios, ou seja, o Evangelho começou a ser aberto a toda a humanidade. Tá bom? Depois vocês pesquisem essas, para ver se eu estou falando a verdade ou não. Mas pode ser que eu errei alguns capítulos, mas você pode pesquisar que você vai encontrar. Preciso continuar, irmão, para tentar terminar. Então o dom de línguas é uma dádiva, é um dom, tá? Mas é engraçado, irmão, que a Bíblia fala, ele dá uma negativa, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. A negativa para o vinho é positivo para ser cheio. Ele não dá uma opção, é uma obrigação o crente ser cheio do Espírito Santo. Não é? Ah, não, eu sou só crente, mas sabe, eu só quero a salvação. Não preciso ter nem galardão lá no céu, eu só quero um cantinho lá, sabe, um cantinho lá no cantinho lá. Eu queria só um poste lá para me morar do lado, eu faço uma cabaninha. Eu só queria. Não é uma opção, Lídia. É um dever de todo cristão ser cheio do Espírito, de buscar essa plenitude. E aí um CDHU isso. Eu queria só um apartamentozinho lá, Senhor. Eu busquei está no imperativo. Enchei-vos. Outra coisa que eu entendi lá, está no presente. É uma coisa que precisa acontecer. Ah, irmão, olha, eu já fui muito usado, viu? Já fui muito usado, eu era uma bênção. Por que foi? Precisa ser. Está no presente, no imperativo e no presente.
A opção de ser cheio é para todos os dias. Buscar a presença, essa plenitude de ser cheio, é todos os dias que nós temos que buscar isso aí. Complicado, né? A gente precisa estar buscando sempre ser cheio. Além de estar no imperativo, está no presente, né? O livro de Efésios, já que a gente está lendo muito Efésios, lá no livro de Atos está escrito que quando a igreja foi fundada lá, houve a expressão, acho que é milagres extraordinários sobre quando a igreja de Éfeso foi fundada. Sabe o que acontece que às vezes a gente não consegue ser cheio do Espírito? Que a gente tem que resolver o problema com vinho. Troca a palavra vinho por sexo, droga, poder, ambição, orgulho. Sabe o que acontece, irmão? A gente tem que resolver o problema do vinho. O nome diz Espírito Santo. Então o que acontece com quem é cheio do Espírito? Cheio da plenitude. Ele é cheio do quê? Santidade. Já colocou esse nome santo para diferenciar do espírito humano e espírito maligno. O Espírito é santo. Quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito? E a vida dele é cheia. Quando eu falo cheia de santidade, não é sem pecado, mas é uma pessoa que se arrepende e que quer ser uma pessoa melhor. Vocês querem aprender a ser cheio do Espírito aqui hoje? Querem aprender? E agora não vai ser nenhuma analogia, nenhuma dinâmica. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. É assim que você vai aprender a ser cheio do Espírito. Deixa ele, coitado. Depois ele se acalma, isso, deixa ele. Sabe o que acontece? O nosso corpo precisa de exercício, né, para você se manter melhor. Questão de saúde, não é só questão de estética. O nosso espírito, ele precisa também de... Eu chamo isso de exercício espiritual, mas você pode dar qualquer nome que você quiser. Quer aprender a ser cheio de Espírito? Vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo aconselhou. Versículo 20. 18, 19. Falando entre vós com salmos. Ou seja, olha só o que ele está orientando. Ele orientou que a nossa conversa, isso você pode chamar do culto, que é o que a gente vem fazer aqui, é falar das coisas de Deus. Às vezes o pastor Roberto sempre fala na casa dele: ó, Cleiton, eu não tenho outra conversa. As minhas conversas são só sobre as coisas de Deus. Você quer aprender? É um exercício. Isso tem a ver com o culto, que nós estamos falando aqui das coisas de Deus, mas também no dia a dia. Mesmo lá você é proibido falar, não é proibido falar sobre futebol, sobre outras coisas, mas desde que tudo isso seja focado nas coisas espirituais. E o apóstolo Paulo falou, falando em salmodiando. Que a nossa conversa, que as nossas conversas, não é que isso é proibido, mas que sempre venha meditar nas coisas de Deus. Outra orientação que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, outra orientação maravilhosa que ele deu aqui, ó. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é um hino espiritual? Que eu vejo muita gente falando. O que é um hino espiritual? Bom, sabe o que a grande maioria das pessoas fala? Que o hino espiritual é um hino mais lento. A gente vai começar o louvor com um hino, uma baladinha, né? Um hino mais agitado. Depois a gente canta um hino mais espiritual. Não tem nada a ver com o ritmo dele. Um hino espiritual é um hino que fale de Deus e cante para Deus. Você quer aprender? Porque os hinos, meu Deus do céu, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, recebo a vitória. Fora os outros hinos, né? Você me viu lá na prova, não me ajudou, vai se arrepender quando eu estiver lá em cima. E os irmãos tudo cantando, ó, glória. Eu estou vendo que daqui a pouco vai ter hino dizendo assim, tem um hino que usa a expressão do João Batista, vamos cantar um hino assim, que eu cresça e o Senhor diminua. Eu vou começar a ver hino assim, que seja feita a minha vontade, Senhor. Tem um hino que eu até parei de cantar. Ele fala assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão. A gente abre mão de nada.
Eu até parei de cantar, não porque ele é errado, é o hino certo. Mas eu não consigo cantar ele, porque eu não consigo abrir mão. O meu prazer está sempre acima da vontade de Deus. A minha vontade está sempre acima da vontade de Deus. Eu até parei de cantar. Até aprender. Abro mão. Que abre mão nada, irmão. A gente abre mão de nada. O nosso sonho está sempre em primeiro lugar. A nossa vontade está sempre em primeiro lugar. O cara fica aqui, abro mão dos meus sonhos, aleluia, abro mão, Senhor. Aí a primeira prova ele já... Abre mão. Desculpa aí, Senhor. O senhor sabe aí. Eu sei mesmo. Você me conhece? Eu te conheço. E o pior de tudo, irmão, se estava ruim, vai piorar. Desculpa. Dando sempre graça, ou seja, tendo uma vida grata ao Senhor por tudo, né? Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e sujeitando uns aos outros. Irmão, quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito? A palavra se sujeitar vem de submissão. E a palavra submissão, eu não encontrei outra palavra que não seja humildade. E o legal é que na Bíblia de vocês, acho que tem um subtítulo aí, né? Aí ele parece que mudou o assunto, mas o assunto não mudou. Ele continua, porque na minha Bíblia, pelo menos, está aqui os deveres domésticos. Aí parece que ele mudou o assunto. Não, irmão, ele não mudou. Ele continua. Sujeitai-vos uns aos outros. Ou seja, primeiro ele fala da sujeição de uma forma ampla, né? A gente se sujeitar uns aos outros. É difícil, né? A gente se sujeitar pelo chefe da empresa, pelo pastor da igreja, Mas ele começa a apertar o calo, começa a dificultar. Aí ele começa a falar com as mulheres. Mulheres, sejam submissas, respeitem os seus maridos. Quer conhecer uma mulher cheia do Espírito? Não é aquela que profetiza lá. Tem mulher que até marca lá, né? Olha, como é que é? Arrebatada, né? Eu estou arrebatada e eu vou profetizar segunda-feira, toda segunda-feira às 4 horas da tarde. E vai aquela multidão de gente lá, né? A palavra de Deus, ela fala assim, quer ser cheio do Espírito? Sabe quando a mulher que é cheia do Espírito Santo? É aquela que respeita o seu marido. O homem, viu, homem? Quero falar com você aqui. O homem cheio do Espírito Santo, se você continuar a leitura, você vai ver. É o homem que ama a sua mulher, que dá até a vida por ela. Sabe aquela... Tem uma psicóloga, Ronaldo, que você coloca vídeo dela, uma moreninha, eu gosto muito dela, ela fala bem mineirês. Eu vi ela falando um depoimento uma vez que a maior prova de amor que ela teve do marido dela foi quando eles estavam com Covid e ela estava passando mal e ele também, ele tinha problema de respiratório, chegou no hospital, só tinha um aparelho, ele falou, põe nela. Não, mas o senhor está pior, o senhor tem... Não tem discussão, põe nela. Eu não vim aqui para discutir, filho, põe nela. Ela falou que foi a melhor declaração de amor que ele fez na vida dela. O homem cheio do Espírito Santo não é aquele que prega bonito, que nem eu estou fazendo. Não sei se estou pregando bonito ou feio, mas né, que prega, que fala bonito. O homem cheio do Espírito Santo é que ama a sua esposa, que dá até a vida por ela. A mulher que ama, cheia do Espírito, é a mulher que respeita o seu marido. Viu, Ana Júlia? O filho, sim, pode falar, bem ungido. Ele deixa marcas. E não é da promessa. Quer encontrar uma pessoa cheia de Espírito? Menino cheio de Espírito é que obedece o papai. Mulher cheia de Espírito é que respeita o marido. Homem cheio de Espírito é que ama a sua mulher, que dá até a vida por ela se for necessário. Com a boca, pressão psicológica, às vezes até sexual. Na psicologia. Aí, irmão, e o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: você que é empregado, continua lá a leitura. Quer saber um empregado cheio do Espírito? Não é aquele empregado que fica lendo a Bíblia lá na hora do trabalho, porque você não está lá para ver a Bíblia. Oh, não, eu estou vendo aqui o vídeo do pastor Cleito lá, sabe? Mas você está aqui para... Não, eu estou ouvindo o vídeo do meu pastor lá. Você não está lá para fazer, você está lá para trabalhar. Viu? E se alguém aqui é dono de empresas, você alguém aqui é senhor, saiba tratar os seus funcionários. Ou seja, a Bíblia fala, o que é ser cheio do Espírito? É uma vida com mudança. A igreja não tem buscado a plenitude, ela busca outras coisas. Vai para o estádio lá para ouvir hinos gospel, vai lá para meu marido foi embora, eu quero que ele retorne, eu quero um carro, eu quero uma casa. Mas dificilmente a gente vê alguém e fala, vou fazer uma oração, buscar a Deus para que eu seja cheio do Espírito Santo. E se isso acontecesse, irmão? E eu já estou fazendo minha meia-culpa aqui também.
Glória a Deus. Vocês entenderam? Mas a igreja precisa o Brasil precisa de uma igreja cheia do Espírito. Mas o que a gente vem na igreja buscar são outras coisas, né? E graças a Deus aqui que nessa igreja a gente não incentiva isso, campanha disso, campanha daquilo, prosperidade de lá, prosperidade. Não que você, né, eu fico feliz quando você consegue um bem, né? Deus abençoe que você consiga mais, um carro, uma casa, amém, Deus abençoe. Mas esse não é o propósito principal da igreja. A gente precisa buscar mais a Deus, buscar mais a plenitude. E é como? É salmodiando, é cantando hinos espirituais, é se sujeitando uns aos outros. Essa é a forma que eu me torno cheio do Espírito Santo de Deus. Se der outra oportunidade, a gente vai falar sobre família e sobre os dons do Espírito numa próxima oportunidade. Deixa eu... Vem cá, equipe de louvor, já não vou nem fazer oração. A gente vai fazer oração no final. E nós vamos já ministrar a ceia do Senhor. Mas a ideia não é que a gente busque a plenitude, né? Assim como a gente se esforça para fazer uma faculdade, se esforça para isso, para aquilo, vamos se esforçar nas coisas espirituais e buscar mais a plenitude, ser cheio do Espírito Santo de Deus. As meninas vão cantar um louvor e nós vamos já ministrar a ceia. A ceia está aqui, ó. E tem muito a ver, né? Porque Deus, o próprio Jesus se submeteu a morrer na cruz por nós. Ele, que era Deus, não usurpou em ser homem, se tornou na forma de homem, morreu na cruz para nos salvar. Isso é sujeito. Se sujeitou naquele momento a isso. E nós temos que fazer a mesma coisa. Então, a morte de Cristo, ela mostra um pouco disso também. Se sujeitar. Vamos nos sujeitar uns aos outros. Está aqui a ceia, esse suco. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse suco agora, pela tua graça e pela tua misericórdia. Abençoa esse pão, para que quando a gente comer, a gente possa meditar e pensar naquilo que o Espírito Santo representa para nós. O Senhor Deus Pai planejou, o Senhor Jesus Cristo, Filho, executou o plano ali na cruz. E hoje o Espírito Santo está sobre nós aqui para nos guiar e buscarmos a plenitude do teu Espírito. Pai, vamos comer essa ceia em nome de Jesus. Aleluia. Vai ser distribuído, né? Nós dois? Então eu e a Ruth vamos distribuir. Enquanto as meninas vão louvar ao Senhor, vamos cantar pensando em cada palavra que foi falada aqui nessa manhã em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Ele amou.